Mais uma vez, obrigado por acompanhar a gente aqui na Connect TV, no programa Acreditare. Sempre busco trazer pessoas que têm a agregar, têm valor a acrescentar, principalmente pessoas que deram certo, que estão dando certo. Hoje a pessoa é jovem, é um cara que eu falo assim, olha, foi ele que me trouxe Hugo Boss. Eu aprendi a usar um perfume Hugo Boss graças a ele, o meu amigo Pedro Bisson. Não pode falar de presente, senão a gente cai em compliance, hein? A equipe de compliance da Pixel vai vir me buscar lá fora. Mas aquela lembrança foi bastante significativa. Com certeza, mas foi com muito carinho. Eu lembro que veio junto com uma bolsinha. É muito bacana. A maneira que você trata os clientes é uma coisa que chama muita atenção, Pedro. Você sempre foi um cara muito persuasivo e muito interessado no cliente, sempre tentando mostrar alguma coisa que agregasse valor. Sim. Queria que você falasse para esse povão aqui, vamos lá, qual é esse segredo? Bom, antes de eu começar, antes de eu te responder, Ronaldo, só agradecer o convite, é um imenso prazer estar aqui contigo. A gente se conhece desde 2014. Olha só. Já são 7 anos aí. Já foi para a Espanha. Já fui para a Espanha, já voltei da Espanha e estamos juntos novamente. É um prazer imenso estar aqui. E como você estava falando, né, minha trajetória ela sempre foi em vendas. Eu trabalhei por alguns anos na parte de prestação de serviços em radiodiagnóstico. Depois entrei na Pixion Medical Systems para trabalhar como pré-venda. E o meu cuidado com o cliente sempre foi muito fino, assim, um trato muito, não só elegante no sentido de relacionamento, mas também de entendimento de necessidades, né? Porque eu acredito de verdade que o que cria valor na cadência é você ter uma boa relação com o seu cliente, é você conseguir entender qual que é a necessidade base dele e não ter pressa em entregar. Você precisa seguir o tempo do cliente, né? Isso é muito interessante. Uma coisa que chamava a atenção, Pedro, é que você sentava do meu lado e montava todo o relatório para levar lá para o design, lá para o pessoal do projeto, para entender o que eu estava dizendo. Na verdade, eu quase estava com crachá, né? Você já estava quase me dando crachá, porque eu levava meu computador e ia trabalhar na sua mesa. Eu lembro disso. Eu trabalhava sentado na sua mesa. E se não fosse você, a gente não teria passado aquela fase tão difícil que toda empresa uma hora passa e graças a você, você foi um interlocutor muito importante entre a produção, né, o projeto e a gente. Eu acho que trazer todas as áreas para a mesa, né, e trabalhar com uma visão bastante holística e integral de algum projeto, com a visão das necessidades do cliente, eu acho que isso é o que faz criar valor na cadeia, né? Eu sempre gostei muito de trazer, então, gerente de projetos, trazer especialista em produto, trazer a equipe de vendas, trazer a equipe gerencial e colocar todo mundo para conversar na mesma mesa, né? E dentro dessa mesa tem que sair o produto que é o produto que é a felicidade do cliente, que é a entrega de valor para ele. Pedro, você tocou numa coisa que é fantástico. Eu falei em uns 2 ou 3 programas aqui sobre a felicidade. A gente vê a felicidade como algo muito distante. E, na verdade, felicidade ela é verdadeira quando você conquista alguma coisa, né? Então, se você quer muito um emprego, você conquista ele, você vai ficar feliz por um tempo ou por um dia, mas você nunca mais vai esquecer. Se você tem um bom relacionamento, você vai ficar feliz e ali, né? E se você tem metas e você cumpre aquelas metas e você vai ficar feliz. Então, quanto mais detalhado for o seu dia a dia, mais chance de você ser feliz. Eu lembro que quando você resolveu ir para a Espanha, tinha uma coisa que te chamava. Como foi largar Brasil, ir para Abbott? Me explica como é que foi. Vamos lá. Eu sempre tive, desde pequeno, o sonho de estudar fora, né? O sonho de estudar fora do país. Antes eu tinha vontade de fazer universidade fora do país, mas eu não tinha condições financeiras, meus pais também não tinham condições financeiras. Eu falei assim, então tá bom, em algum momento da minha vida eu vou estudar fora. Então, depois que eu me formei na universidade, eu passei 10 anos trabalhando muito forte no Brasil e me capacitando, enfim, economizando dinheiro, né? Também para poder fazer um ano sabático fora do país, estudando um mestrado ou estudando um MBA.
E aí surgiu surgiu um momento na minha vida em que eu tinha um divisor de águas. Eu tinha que escolher entre ficar no Brasil e crescer dentro da carreira, Sei. ou então de fazer uma pausa e ir para fora estudar, como sempre tinha sido o meu sonho. Nossa. E aí eu me inscrevi para um MBA na Flórida, me inscrevi para um mestrado na Suíça e também para um mestrado em Barcelona. Caramba. E aí eu recebi a cartinha do mestrado de Barcelona dizendo que eu tinha sido aprovado. E aí eu fui realizar meu sonho, né? Então, assim, a felicidade veio, mas ela vem de um processo, né? Ela é construída. Sim. E eu fui muito feliz no processo também. Então, toda essa construção do Pedro, que foi estudar fora, ela foi um processo de 10 anos, né? E foi um processo muito feliz também. Foi um planejamento mesmo. Foi um planejamento, exatamente. E qualquer aventura que você decida fazer na sua vida, você precisa desse planejamento, né? Você precisa, para você conseguir fazer isso com responsabilidade. Sim. Então, eu cheguei na Espanha, comecei meu mestrado, e assim, é uma experiência enriquecedora em todos os sentidos. Porque na escola que eu estudava, a gente tinha na universidade mais de 21 países estudando dentro da mesma sala. Caramba! Então aprendeu várias línguas. Na verdade, o mestrado era todo em inglês. Lá na Espanha eu aprendi muito bem o espanhol também, porque verdadeiramente eu tinha que utilizar isso no trabalho depois também. Mas é um enriquecimento cultural muito grande, né? Uma riqueza de detalhes que você tem ali no trato com as pessoas da universidade, até porque você cria muitos relacionamentos, né? A base de um MBA, de um mestrado, é você conseguir construir relacionamento. Sei. E foi extremamente enriquecedor. Eu acho que todo mundo deveria passar pela experiência de morar fora um dia. Deve ser fantástico. É fantástico. E ir morar fora de verdade, não é ir passar um mês fora do Brasil. Pelo menos um ano, né? É você pegar suas malas e você falar assim, eu não tenho mais casa no Brasil. Agora eu tenho que me virar por aqui, eu tenho que começar minha vida do zero por aqui. Porque quando você começa essa vida, você não tem uma referência. Entendi. Então você não é filho de ninguém, você não é amigo de ninguém. Seus contatos são todos do zero. Seus contatos estão todos do zero, você não tem amigos. Você não tem uma referência se você vai assistir uma televisão, um programa que você conhece os atores. Você não tem referência de onde você mora. Começar tudo do zero. É um processo de reconstrução e de descobrimento mesmo da sua essência. Eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência um dia. Eu imagino o quanto deva ser interessante mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a assistir um jogo do Barcelona lá ou do Real Madrid? Não cheguei, que eu não sou do futebol. Eu sou das maratonas, eu não sou do futebol. Isso é verdade. Mas me fala das maratonas, o quanto isso ajudou, porque lá deve ter sido maravilhoso esse período. Na verdade, antes de chegar em Barcelona, eu fui correr a maratona de Berlim. Então, é um outro processo, né? Para você correr uma maratona, você precisa ir de pelo menos 1 ano e meio de preparação, um pouco mais até, porque você precisa de uma preparação não só física, como você precisa de uma preparação mental também. Né? É muita resiliência você conseguir completar os 42 quilômetros. E foi uma luta assim, eu comecei muito tarde, né? Eu comecei a treinar, eu tinha 30 anos. Antes disso eu não praticava nenhum esporte. Até porque esporte coletivo eu nunca me dei muito bem com uma bola e tudo mais. E aí eu comecei a treinar bastante tarde. E aí eu disse pro meu treinador, né? Olha, eu quero correr uma maratona. E ele falou assim, você acabou de começar a treinar. Falei para ele, não, mas eu quero correr uma maratona. E aí comecei a treinar. Eu fui sorteado pela Abbott, que eu trabalhava na Abbott. Eu fui sorteado como um dos representantes da Abbott na Maratona de Berlim. Que legal! Então, todo o pacote de treinamentos, enfim, toda a recepção em Berlim também, tudo isso, porque a Abbott é a patrocinadora das 6 maiores maratonas do mundo, né? Que legal, cara! Então, aí depois de Berlim, eu fui direto para Israel, fazer uma meia maratona também em Israel, quase no Líbano, lá no norte. E aí não parei mais, né? Aí foram maratonas em Barcelona, na Alemanha, em Londres também. Eu cheguei a correr na África do Sul. Viajou quase toda a Europa. Minhas viagens eram todas baseadas em provas. Então, onde tinha uma prova, eu ia correr. Lá vai você. Eu ia correr. E tem muito a ver com o meu histórico de vida também, porque é um processo que você precisa de tempo, você precisa de resiliência, você precisa de treino, você precisa de uma preparação mental muito grande. Então, assim, com a minha vida no mundo de vendas e com a minha vida de resiliência nas maratonas, eu acho que tem tudo muito a ver. Muito legal. E me conta uma coisa, Pedro. Israel, é tudo isso na tecnologia mesmo? A gente está... Olha... um novo cenário? Eu vou te contar que eu tive uma experiência muito enriquecedora também em Israel.
Porque quando eu cheguei, na verdade, em Tel Aviv, no dia seguinte já era minha meia maratona no norte, né? Eu não cheguei a ter contato com a parte tecnológica de Israel, mas eu passei depois da maratona 10 dias viajando pelo deserto. Nossa, então show. eu comecei lá em Tel Aviv, fui até Eilat, que fica bem no sul, lá no Mar Vermelho. E eu vou te dizer que é uma viagem de autodescobrimento, você viajar pelo deserto sozinho. Foi incrível. Só falta você falar que foi em Capadócia, que é meu sonho. Não, Capadócia ainda não. Preciso ir lá voar de balão. Um dia eu vou, com certeza. Aquilo tem alguma coisa lá do passado, deve existir alguma ligação, porque eu vi aquilo, eu fico... Então você não pode deixar de ir. A gente tem que realizar os sonhos. Capadócia eu não cheguei aí, mas eu tenho na minha listinha, né, de lugares que eu gostaria de visitar. Com certeza, deve ser muito bonito. Deve ser, né? Aquelas grutas, aquelas serras, tudo... E os voos de balão também na Capadócia, né? Que saem 20 balões ao mesmo tempo. E a cultura que muito rica, né? Muito rica. Muito rica. É muito bacana isso. Mas, Pedro, voltando aqui pra gente falar sobre esse vendedor, esse cara... Obstinado. A maratona te ajudou em tudo isso? Muito, muito. Eu acho que trabalhar com vendas é resistência e resiliência. Você não pode desistir do seu cliente, você não pode desistir do seu projeto, e você vai ouvir muitos nãos. Sim. Assim como quando você passa do quilômetro 30, você tem vontade de desistir. Imagina. Por muitas vezes Pede água. no mundo de vendas você já está pedindo água para o seu cliente, falando, por favor, amigo. Mas esse processo de resiliência eu acho que ensina muito pra gente. Ele serve muito de espelho, né? Então toda a resiliência e resistência que você tem que ter para correr uma maratona, você precisa para você ser um bom vendedor. E você conseguir de fato criar uma relação entre essa resiliência, essa resistência com a necessidade do seu cliente, respeitando o tempo dele. Então não vai ser uma provinha de 5 km que você vai correr com o seu cliente. Verdade. Vai ser de fato uma maratona que você vai estar do lado dele, acompanhando e criando essa riqueza de detalhes mesmo para conseguir chegar no seu objetivo. Muito bom. Ô Pedro, e o que você trouxe do deserto para o seu dia a dia? Olha, eu acho que é a visão de quando você está parado no meio de uma estrada e você não tem nada perto de você, você não tem nenhuma pessoa, nenhum animal, é o deserto, é você, o deserto, estacionado no meio do nada. Você tem uma catarse interna, você consegue descobrir melhor os seus valores, você consegue descobrir melhor quem é você e o que você está buscando no mundo, porque você perde de fato o contato com a humanidade. Verdade. E foi uma viagem que eu fiz solitária, né? Eu não peguei um guia turístico para fazer essa viagem. Eu precisava do autodescobrimento. Eu estava no processo de transição entre a Abbott e o mestrado em Barcelona. Então eu fui para Berlim fazer a maratona, depois eu fui para Israel para fazer essa viagem, e de Israel eu fui direto para Barcelona. Entendi. Então eu fui para Israel carregando minha mala nas costas, na verdade minha casa nas costas. E eu acho que justamente isso é você conseguir aprender quem você é, você conseguir se entender melhor. É um processo de introspecção muito grande que todo mundo deveria passar também, com certeza. Muito bom. Pedro, nós vamos fazer um intervalo, senão o campus fica nervoso. Vamos. E a gente já volta. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento.
É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! De volta, hoje aqui com meu convidado, meu amiguinho Pedro Bisson, a gente aqui falando aí de viagens, de maratona, deserto. E eu sinto que a pandemia lá deve ter sido mais difícil do que aqui no Brasil, ou não? Eu acho que não dá pra gente dizer que lá foi mais difícil do que aqui, porque todo mundo passou as suas particularidades, todo mundo sabe quais foram as dores que tiveram que passar dentro desse processo. O que eu posso dizer é que lá o processo ele foi mais estruturado em termos de combate mesmo à pandemia, né? Então, o lockdown que se instaurou na Espanha, ele foi um lockdown muito severo. Ele esteve entre os mais severos do mundo, né? Uhum. E realmente você não podia sair na rua. Então, você só poderia ir até o mercado, até a farmácia e nada mais. A multa lá era de 600 euros se eles pegassem você na rua, né? E com o euro do jeito que está, vocês já imaginam. Mas foi um processo também de aprendizado. Eu acho que todo mundo conseguiu aprender que estar separado era o que nos unia. Entendi. Nos unia num objetivo em comum, que era combater a pandemia, né? Foi bastante difícil. Eu morava num apartamento que não tinha nem varanda, então eu passei aí uns 4 meses sem ver a luz do sol, sem pegar o sol na cara, né? Mas eu acho que foi difícil para todo mundo, né, Ronaldo? Foi difícil para todo mundo. Eu acho que foi um aprendizado assim, sem igual. Eu acho que eu nunca vivi nada parecido. Eu aprendi muito com tudo isso. Primeiro que eu não consegui fazer isolamento, né? Trabalhando na saúde a gente não consegue. Pois é. Pelo contrário, tive que me iludir que era um super-homem, que nada ia acontecer comigo, e levantar todos os dias e trabalhar. Sabendo do risco que eu estava correndo. Foi um desafio muito grande convencer todos os dias e sempre com medo de, não por mim, mas de passar para os filhos, para casa. Ficar longe da minha mãe, sabe? Sim. Da família. A distância da família sempre é complicado, né? Um processo bastante difícil. Eu senti bastante no profissional, foi ficar distante dos meus clientes. Imagina. Porque justamente sempre trabalhei na área da saúde e com a parte de tecnologia para a saúde. E o contato, né? Visitar um cliente, você ter ali o contato olho no olho, né? Você apertar a mão do cliente. Isso deixou de existir, porque nós éramos provedores de saúde. Sim. Então, colocar ali pessoas para trabalhar dentro de hospitais no momento de pandemia era inconcebível, né? Sim. Então, eu acho que a minha maior dificuldade na pandemia foi perder o meu contato com os clientes, né? A gente trabalha a maior parte das nossas vidas e perder, de fato, esse olho no olho... É muito difícil. E eu acho que o meu grande desafio, e graças a Deus eu tive ajuda, não fiquei sozinho, a doutora Luciana, da Transição, e o doutor Miguel também foram bastante solidários comigo nisso, era de convencer as pessoas que elas estavam protegidas tomando todos os cuidados. Sim. Porque, no fundo, nem eu acreditava naquilo, mas eu tinha que falar aquilo. Na verdade, ninguém sabia, né? Ninguém sabia se você estava protegido ou não. Quanto a gente conhecia do vírus, né? Muito pouco. Mas, aquela coisa da lógica, né? Eu fiz lógica por um tempo, então a gente acaba usando ela. Aí você fala, tinha muita coisa que se falava, que a gente falava, não faz sentido de tantas horas no papel, tanto não sei o quê. Aí você começa a raciocinar e aí você fala assim, não, eu acho que se eu fizer um distanciamento assim, não sei o quê. Então a gente foi, por osmose, tomando algumas medidas e eu tenho a grata satisfação de saber que a gente não teve nem sequer 3% dos funcionários. Que bom. A transição passou muito. Vocês sempre fizeram tudo com muita qualidade, muito né? Carinho, muita né? qualidade. E a gente sempre pensou que o funcionário tinha que estar protegido para ele também trabalhar bem e proteger.
A indústria da saúde foi uma das poucas que não parou, né? Porque, na verdade, eram os guerreiros da pandemia. Como que eu vou parar uma toma, se a toma era essencial? Você não tem como parar. A análise clínica, essa era essencial. Você não tem como parar. A indústria da saúde não tinha como parar. Um raio-x, um ultrassom. Nós paramos com a endoscopia, que até hoje não voltamos. E alguns exames que a gente achava assim, poxa, não vale a pena correr o risco. E os outros... que não tinha assim, não, vamos respeitar a zona. Então aí adotamos aquele negócio de painel, colocamos acrílico para todo lado para poder evitar nas recepções, álcool gel, aquela coisa toda. Mas eu acho que o mais interessante foi o trabalho corpo a corpo que a gente fez com cada funcionário, sabe? Fazendo ele entender o quanto ele era necessário e valioso, né? Ele é extremamente valioso, ele é um recurso muito valioso. Ele estava salvando vida todo santo dia. Todos os dias. E conseguir colocar... Na verdade, você tinha que tirar o pano de fundo, que era a pandemia, e o medo, né? Porque o medo estava por todas as partes, ninguém sabia exatamente qual era a dimensão do problema. Daquilo. E você conseguir colocar na cabeça dos colaboradores que eles são peça fundamental dentro desse processo, isso é para um mestre, né? Isso é para um mestre. E atravessar isso juntos é muito gratificante, sabe? Muito. Assim, você saber, poxa, quem pegou não pegou ali dentro da transição, pegou em outras atividades, fazendo outras coisas, porque a gente sempre vai para casa, acha que não vai acontecer nada em casa, aí vai para uma festinha e ali começa. E hoje, quando eu olho com a vacinação, essa coisa toda, Pedro, o que eu sinto é assim, aquele momento que o céu se abriu, a música do Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou. Quantas vezes eu não escutei essa música? Quantas vezes eu não escutei essa música pensando, gente, a Terra parou de verdade. O cara previu isso, ele era profeta. Eu tive muito mais trabalho durante a pandemia do que antes mesmo. Porque como a gente perdeu essa parte presencial... e a gente foi para o trabalho remoto me permitia fazer 5, 6 reuniões com clientes espalhados por toda a Espanha no mesmo dia. Então, eu acho que tem o lado ruim, né? Que foi a dor de todo mundo, foi um processo muito difícil para todo mundo passar. Sim, talvez a gente tivesse conhecido o Teams, vários outros Zoom Meetings. E isso trouxe um dinamismo muito grande, fez com que a gente conseguisse estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Sim. Então, hoje, no meu trabalho atual, eu trabalho com clientes por todo o país também. Eu não tenho uma região determinada. E é justamente essa tecnologia que a gente passou a adotar. E eu acho que muito mais forte o impacto foi nos países da América Latina, que não tem como cultura fazer reuniões virtuais. A cultura é sempre o presencial. Pegar na mão, coisa toda. Você fecha um negócio num restaurante, num almoço. Num café. Então, eu acho que isso trouxe um legado que vai ficar por muitos anos. Sim. E eu acho que não só por muitos anos, eu acho que isso vai fazer parte da nossa nova cultura agora. Pedro, você que está fazendo essa ponte, né, praticamente, foi lá para a Espanha, voltou. Quanto nós estamos, assim, o brasileiro chega a estar atrasado em tecnologia hoje? Eu acho que em termos de tecnologia, o brasileiro ele não fica atrás. Tá. Eu acho que a gente tem grandes referências aqui. O que acontece é que, da mesma maneira que socialmente existe uma desigualdade, tecnologicamente também existe uma barreira para ser transposta, né? Mas eu diria que a gente não está atrás em tecnologia, não. A gente tem aqui grandes empresas de tecnologia, a gente tem grandes programadores, a gente tem uma estrutura por todo o país, de norte a sul, trazendo mesmo essa consciência tecnológica. E a gente tem, na tecnologia nacional, a gente tem muita coisa e a gente traz de fora também. E existe um processo de aceitação muito grande, né, de tecnologia no Brasil. Eu acho que a gente não fica atrás. Eu acho que a gente está muito bem posicionado. Já somos os primeiros em número de celular, né? Exatamente. O brasileiro ele é bastante tecnológico, né? Ele é bastante aderente aos processos digitais. O local que mais vendeu smartphone, segundo a estatística, é o Brasil. Então, nós estamos feitos na vida. Eu acho que a grande dificuldade nossa, na verdade, é o território nacional ser muito grande. Então, você vai encontrar regiões onde existe uma carência não só de tecnologia, mas existe uma carência de tudo. Existe uma carência de saneamento básico, de estrutura social básica também.
E, obviamente, vai faltar tecnologia nesses centros também. Mas, tirando essa pulverização que a gente tem pelo território nacional ser muito grande, eu acho que o brasileiro ele não fica atrás em tecnologia, não. Pedro, você sabe que sem querer você deu várias dicas aqui para quem está começando agora. Acho que você deu várias dicas. Uma delas é viaje, conheça o mundo, porque você vai agregar isso na sua carreira. Você deu para fazer aquela parte de pensar, de conhecer o seu interior e para isso fazer um certo isolamento para poder se conhecer mais. Você comentou o quanto isso a gente precisa para poder fazer um bom planejamento, para poder fazer um plano de vida, porque você se autoconhecendo, então você consegue tirar o melhor de você e gerar valor. Eu interpretei errado? Não, perfeito. Tá certinho, muito bom. Eu fico resumo, feliz porque síntese. isso tem a ver com o meu programa, né? Acreditar. O que é isso? Acredite em você, acredite no seu potencial. Você mostrou que trabalhou quase 10 anos para poder fazer a viagem. Então, se você não tivesse feito esse planejamento, a mesma coisa da maratona, né? Todo um processo, você seguiu um processo, você não começou do zero, né? Você começou do zero o planejamento, mas a operação para chegar nesse resultado você foi passando passo a passo. Foi um processo muito, muito grande e, como você disse, é um processo de acreditar. Eu acho que sempre que você tem um propósito e você sabe onde você quer chegar, acreditar é fundamental para você conseguir chegar nos seus objetivos, né? Essa é a palavra que eu mais ouvi durante a pandemia. Propósito. Propósito. Cada vez que eu pensava em desistir, que ninguém é de ferro, que nem você falou, estou correndo, eu vejo uma água ali, acho que eu vou correr para a água. Exatamente. Mas quando você lembra do seu propósito, quando você reconhece o propósito, é isso que faz você ser resiliente. Se você não tem propósito, você se corrompe fácil. Eu acho que é isso que está faltando para o brasileiro de uma maneira geral. Com certeza. É ter mais propósito, né? É conseguir encontrar dentro de si quais são as razões que você precisa para seguir em frente, né? A gente precisa matar um leão por dia aqui, isso sim, no Brasil. E a gente sabe que a gente não está numa situação tão favorável. Está sendo muito difícil para todos nós o reflexo dessa pandemia e de como ela foi gerida também, né? Ontem falou nos jornais, nos principais jornais, que o Brasil hoje parece que é o terceiro ou quarto maior número de desempregados do continente. Então, olha que coisa. É muito alto, né? É muito alto, é muito alto. Então, tem um desafio social muito grande que a gente precisa transpor. E as pessoas precisam seguir acreditando. Seja qualquer nível social, seja qualquer parte do Brasil, esse Brasil imenso, as pessoas precisam de fé nelas mesmas, né? Sim. Pedro, você é de que signo? Eu sou escorpiano. Ah, tá explicado essa garra toda. Não entendo muito de signos, mas sei que eu sou taurino. Você é taurino? Taurino também costuma ser. Meu ascendente é touro. Meu ascendente. Aí, tá vendo? Escorpião, ele é muito guerreiro, né? É muito terra e é um signo que realmente sabe planejar bem. Eu não entro numa luta para perder. Mesmo que essa luta seja contra as minhas próprias limitações, né? Isso é muito Eu acho que isso é bacana. um grande ensinamento, pelo menos que eu levo da vida, é que você nunca deve desistir, nunca desistir dos seus sonhos e nunca desistir de acreditar que você consegue chegar lá. Muito bom. Eu consegui chegar onde eu gostaria quando eu fui embora do país, para conseguir realizar meu sonho de estudar fora, conseguir realizar meu sonho de correr minha maratona, e eu acho que assim tem muitos outros sonhos para se realizar que eu preciso seguir acreditando. E eu espero que daqui a alguns anos a gente assista esse programa juntos e a gente tire sarro e fala assim: Pedro, vamos gravar outro contando essas histórias. Com certeza vamos, vai ser um prazer imenso. Pedro, fica à vontade para se despedir do pessoal, fazer os comentários. Eu agradeço aqui ao Daniel Morgado por ter reativado nossos contatos na sua volta e ao Fábio Pontes também, que de alguma forma me ajudou aí, a gente, com certeza. Morales lá. Eu acho que o que eu tenho para dizer primeiramente é, Ronaldo, muito obrigado pelo convite.
É um prazer imenso estar de volta contigo, um cara que eu admiro, que eu já tive o prazer de trabalhar junto, de trabalhar na sua mesa, como você mesmo disse. Trabalhar junto de novo. E a gente tem muito projeto junto, tem muito projeto para a gente realizar junto. O Tua Tempo que se aguarde aí. O Tua Tempo que aguarde sua assinatura. A gente está só esperando a assinatura. Nós vamos fechar a realidade Brasil que está dificultando, mas a gente vai chegar lá. Não, falta pouco. Falta só a caneta. Os detalhinhos. É só a caneta. Detalhinho básico que é a caneta. Nada que o Pedrinho sentando lá com o Morgado não consiga costurar. Com certeza. Chegar num bem comum, né? É isso aí. Muito prazer. Um prazer imenso estar aqui, Ronaldo. Prazer é meu. Eu agradeço muito. Espero que todo mundo tenha entendido os recados que a gente passou aqui, que é um exemplo de vida a ser seguido. Muito obrigado, querido. Obrigado você, Ronaldo. Abração. Um abraço.